Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso aqui na RC7 em podcast. Esse episódio também disponível para você no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue o Pulso nas redes sociais no Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vini Chaves, a gente traz um programa aí para trazer um panorama para você que quer cuidar melhor do seu dinheiro, Opa. quem sabe ter uma rentabilidade melhor, ou mesmo proteger o seu patrimônio, enfim, independente do seu objetivo, a gente traz hoje aí os especialistas da Nipur aqui para esse programa, para falar sobre, digamos assim, as tendências, né? O que você pode tomar de decisão a partir dos seus investimentos com esse cenário econômico de 2024. É isso aí, tem E bastante informação, né, Vini? Exatamente. A gente vai falar antes, claro, né, dos patrocinadores. A gente tem aqui a BeMind, nosso parceiro que terceiriza para você aquelas rotinas administrativas, fazendo realmente a operação, pagamento lá dos boletos, conciliação bancária, tudo aquilo que você precisa fazer para ter os números em dia na sua empresa, a BeMind faz por você. Além disso, também fazem, claro, que todo um processo de consultoria para entender se você está fazendo as coisas da forma certa, se você está precificando o teu produto também da forma certa. Enfim, várias outras frentes a BeMind pode te ajudar, além também de serem uma contabilidade junto com o sistema ERP que eles oferecem. Então é tudo completo, realmente um serviço de altíssima qualidade. Você pode ter isso aí na tua empresa através do WhatsApp 49999370001 ou lá no Instagram também, @BeMindSoluções. Se você está assistindo a esse conteúdo, pode escanear o QR Code que você já fala direto com a equipe da BeMind. Isso aí. A gente tem também dica de tecnologia com a T Plus, e eu vou falar porque eu sou clientão da T Plus, mas não sou cliente só aqui pelo Pulse, não. Eu sou cliente lá pela UBK Arquitetura e Engenharia, e eu Bacana. estou passando uma experiência muito legal, que foi a gente conseguir fazer um trabalho de identificar as necessidades lá da nossa empresa e conseguir trabalhar com um conjunto de soluções da T Plus. Eu posso falar isso por experiência própria, então nós temos, né, internet, a gente tem um IP fixo também empresarial que acaba dando para a gente também mais segurança, né? E também acaba que a gente tem uma velocidade muito interessante de internet. Toda a parte de backup online, então os nossos dados criptografados, protegidos lá na nuvem, com segurança para os nossos clientes e aquela coisa também. A gente tem um monte de projeto de arquitetura lá. Uhum. Qualquer projeto, qualquer coisa que aconteça, por exemplo, um hacker ataca lá a nossa empresa. Pô, esses dados estão seguros, criptografados e a gente tem como recuperar essas informações sem dano, né? Então a gente tem uma segurança muito legal com a T Plus, além de várias outras soluções de e-mail corporativo. Olha, é tanta coisa que a gente consegue unificar ali que realmente a gente tem essa sensação de ter uma empresa de tecnologia, né, que nos dá o suporte e não simplesmente a empresa da internet. Então, acho que para a empresa faz muito sentido você poder contar com uma empresa que é da região, que vai te atender também muito bem. E se você quiser falar com ele, você pode falar com o Vini. É isso aí, fala com a nossa equipe, na verdade, né? Lá Tô no, brincando. você pode chamar no WhatsApp 3240 0800, DDD 49, ou também lá no Instagram, @atplus.digital, para acompanhar todos os conteúdos, as novidades também, e até promoções que rolam, e escanear o QR Code para falar diretamente no WhatsApp da AT Plus. É isso aí. A gente tem o nosso convidado de hoje, então, que a gente recebe aqui. E é um prazer enorme pra gente, principalmente quando vem um parceirão do Pulso aí. A gente tem hoje, então, o Christian Peliza conosco aqui. Ele é economista-chefe da Nipur Finance, né? Nosso parceiro aqui no Pulso Empreendedor aí já praticamente desde o início do projeto também. O Christian é doutor em economia pela URGS, possui também a certificação CGA da Ambima aí, um grau para economista aí, os caras que são muito feras realmente. A gente vai falar, como o Vini disse, de cenário internacional, nacional, cenário econômico, oportunidades, algumas tendências importantes. Bem-vindo ao Pulso, Christian. Prazer tê-lo conosco aí. Muito obrigado, Malek. Obrigado, Vinícius. Então, o prazer é meu em estar aí, podendo conversar um pouquinho sobre economia aí com vocês. Bem Bacana. legal, bacana. Você já fez um pulso conosco aí, eu acho que um programa bem legal. Depois a gente também divulga para você aí, para você também ouvir aí, ou mais sobre o assunto também. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que é super importante, porque começa o ano de 2024 e o empresário, o empreendedor, né, estudantes, as pessoas, tá todo mundo assim, o que vai acontecer com o país? Qual que é o cenário? E aí a gente também, né, Cristiano, hoje é bombardeado de notícia política, fake Tendenciosa. news, tendenciosas, parcialidade. Tem uma jornalista ali que a gente dá risada porque ela diz assim, não, ó,
vai aumentar os impostos, mas entenda como isso é bom para você, né? Tipo, umas coisas meio engraçadas que a gente acaba vendo aí no meio da mídia. E a gente quer trazer, claro, uma informação bacana para o nosso empreendedor, por isso que você está aqui. Qual que é o cenário para 2024? O país está crescendo? Não está crescendo? Ah, estamos em inflação, estagnação? Explica um pouquinho para a gente se situar. O que, que é esse ano, o que, que nós estamos Não, vivendo aí? perfeito, Malek. Bom, o cenário para 2024, eu acredito que a palavra-chave, por um lado, vai ser a questão dos juros. Acho que não tem como negar, é o processo que começou em 2023. Então, nós tivemos um 2023 curioso, né? Antes até de trazer 2024, porque a gente passou a maior parte do ano com juros muito altos, 13,75%, né? Foi a taxa terminal aí nesse ciclo de alta da Selic, né? Então, juros realmente para castigar a atividade econômica. E ainda assim, o Brasil vai crescer muito bem. Quer dizer, a gente começou a cortar juros só em agosto, e mesmo assim, o primeiro semestre de 2023 foi um crescimento muito robusto. Né? Quer dizer, a gente vai fechar o ano com um crescimento de praticamente 3%, que para nível de Brasil é excelente. Assim, fazia muitos anos que isso não acontecia e aconteceu 2 vezes seguidas, né? 22 e 23. Então, nesse sentido, 23 vai fechar bem. A reta final do ano, que é o que indica para nós como vai começar 2024, pelo lado da atividade econômica já é um pouco mais branda. Tem que destacar que o que fez com que o crescimento fosse tão robusto em 2023, o principal fator foi um choque agrícola muito forte no primeiro semestre. A gente teve uma produtividade muito elevada, assim, os preços internacionais ainda estavam um pouco mais consistentes. Agora, para 2024, a gente não espera que isso se repita. Então, não vai cair o raio 3 vezes no mesmo lugar, né? Quer dizer, 22, 23, 24. Acho muito difícil, né? A gente deve ter até uma certa frustração de safra, então, nesse quesito, o agro não vai ajudar tanto. A gente já vê no terceiro trimestre de 23 um crescimento mais modesto, o quarto trimestre também deve ser, a gente deve entrar o ano assim. E ainda é efeito realmente de juros altos. Não tem como negar, né? Você eleva o custo do crédito, você torna mais difícil fazer investimentos, e o que tem sustentado um pouco, e até para a atividade não estar pior do que está, é o consumo das famílias. Esse se manteve bem, assim, apesar de tudo. E um dos motivos é que o desemprego está baixo. Então, o Brasil, assim, olhando entre pesando bom e ruim, eu acredito que a situação até tá razoável, tá boa até, pensando no quadro, porque juros muito altos, um ciclo longo, 12 meses com juros a 13,75 e ainda assim a atividade econômica vem bem sustentada. A gente não viu aumento no desemprego, nada nessa linha. Ô, Cristian, uma coisa que eu acho que você tocou num ponto que eu acabei de entender o porquê que eu tô com alguma dificuldade. Eu vou citar aqui, né? Por exemplo, eu invisto lá com vocês através da plataforma da XP, junto com a assessoria de vocês da Nipur, e fiz alguns CDBs lá, ou seja, aquele investimento que você deixa um prazo, depois ele retorna, né? Com os juros lá que você escolheu e tudo mais. E aí, pô, esse dinheiro tá lá parado na conta e eu fico pensando assim, cara, em quem investir? Eu acho que esse cenário mais equilibrado, talvez, pelo menos na minha visão, faz com que o investidor tenha dificuldade de saber se é melhor ir para renda mais agressiva ou para uma renda mais segura. Então, assim, como tomar uma decisão baseada num cenário que está morno, né? Que talvez a renda fixa seja uma boa, mas não é tudo aquilo. A renda variável também, beleza, mas também pode não ser tudo aquilo, pode não ser o momento e tudo mais. Como tomar uma decisão nesse momento, cara? Não, perfeito. Eu acho que esse é o grande dilema da parte dos investimentos. Realmente. Porque ficar acertando o timing do macro não é fácil, né? Quer dizer, a gente passou juros muito altos e foi. Quando os juros sobem como subiram, obviamente o investimento mais arrojado, como bolsa, ele sofre, né? Você fica com custo de oportunidade. Eu posso deixar meu dinheiro paradinho no CDB lá, ganhando acima de 13%, não tem muito incentivo para se tomar risco. A tendência agora é que caia os juros, né? Essa é uma tendência bem clara. Porque a inflação também caiu, né? Depois até a gente pode explorar mais o tema, mas enfim, eu acredito que seja qualquer cenário, a palavra-chave acaba sendo diversificação. Acho que não tem muito. A gente não tem como. A nossa capacidade de prever o futuro é bastante limitada, então Sim. é melhor estar pronto para qualquer desafio, eu diria. Você manter um pouco de cada classe, é óbvio, né? Aumenta um pouquinho, aumenta um pouco a renda fixa ali, o pós-fixado quando os juros estão altos, diminui um pouquinho, faz alguns ajustes, né? Mas tenta manter um pouco de tudo, eu acho que ainda é o caminho mais certo, né? Óbvio, a gente vai ver investidores que tomam estratégias, caminhos diferentes e também são bem
sucedidos, né? Gente que não diversifica tanto. Mas a maioria desses que atacam uma coisa só e tem sucesso, a gente vê o case positivo, a gente não vê quantos que morreram pelo caminho, né? Certo. Então Verdade, esses acabam não verdade. aparecendo. E também, né? Cito um cara aqui, Warren Buffett, é um cara que ele não é o super diversificador, ele escolhe, concentra mais, tudo mais. Mas ele é o Warren Buffett, né? Ele é uma pessoa acima da média, então Exatamente. acho que isso também pesa, né? Para um investidor normal, para uma pessoa como eu, Meros mortais, né? meros Como a gente. mortais, eu acho que diversificar acaba sendo um elemento bastante positivo. E tem uma coisa interessante nisso que também a gente acabou falando sobre isso num outro programa muito legal, fica a dica para você também. O Calef teve aqui também, da Nipur, também teve conosco, né, junto com o Guto aí, falando também sobre investimentos e essa questão da diversificação, mas também uma visão de um prazo um pouco maior, porque eu acho que a gente ainda tem essa cultura no Brasil muito do curto prazo, né? As pessoas acharem que vão colocar R$ 1.000 hoje e amanhã elas têm 100 mil, assim. E isso não existe, né? Eu acho que tem a questão da educação financeira, que não é tanto foco do programa de hoje, mas é importante a gente sempre citar isso. Mas também tem um ponto que me chama atenção, Christian, nesse cenário, que bacana, falamos um pouquinho de Brasil, deu para entender um pouco a situação aqui. Mas e lá fora, como é que estão as coisas? Que riscos a gente tem também do impacto das grandes economias, né? A gente vê uma mudança também agora, né, no governo atual, né, no governo federal, a gente vê assim aquela tendência um pouco mais de diplomacia, alguma coisa mais voltado para a China, mais voltado para a Rússia. E a gente percebe que isso causa também movimentos econômicos, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessas tendências também, o que que a gente pode, vamos dizer assim, se preparar que pode ser negativo ou oportunidades também nesse segmento. Não, perfeito. Em termos de cenário, olhando para o internacional, assim, não foi tão diferente do Brasil. Eles foram as principais economias do mundo, né? Exceto China, que foi um caso à parte, aí, Japão também, né? O Extremo Oriente aí foi um pouquinho diferente, mas fora isso, você pega a zona do euro, pega Reino Unido, pega Estados Unidos, processo parecido com o do Brasil no pós-pandemia, né? Quer dizer, a inflação foi para as alturas e os juros foram para as alturas também, máximo aí de 15 anos, de 20 anos, nas taxas de juros dessas regiões. Então, o processo que eles devem começar a passar ao longo de 2024 é o que o Brasil começou em 2023, por isso que fala um pouco atrasado, né? Quer dizer, eles devem começar a ter cortes de juros esse ano. Na zona do euro foi um pouco mais complicado, né? Porque com a guerra da Rússia com a Ucrânia, a economia desacelerou mais rápido. Estados Unidos tem sido um quebra-cabeça, porque está indo um pouco diferente do usual. É um ciclo de juros muito severo e mesmo assim a economia segue firme. Assim, o desemprego não aumentou, então isso gerou bastante ruído aí, principalmente no último ano. Daqui para frente, a expectativa, como eu falei, é de corte de juros, de uma economia esfriando, então as duas regiões não devem ter um super crescimento. A gente tem China também com dificuldades em termos de demanda, aquela crise imobiliária gerou efeitos adversos no geral. O crescimento chinês em 2023 foi menor que o esperado, cresceu 5,2%. Para nós seria uma maravilha, para eles é um desastre. É pouco. E 2022 foi pior ainda, porque eles cresceram só 3%. Eles cresceram um pouquinho mais que o Brasil, foi o pior crescimento desde 1976, Nossa. em 2022. Então, a China está passando por um momento um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado. Então, assim, vai ser um ano que provavelmente, no cenário macro, um pouquinho mais lento, pelo menos no começo, mas com o lado positivo de juros caindo. Então, tem esse caindo nas principais economias e caindo em bloco, né? Isso pode acontecer. Como risco, a gente tem esse geopolítico que o Malik comentou. Hoje a gente vê conflito no Oriente Médio, aquele problema no Mar Vermelho, enfim, Iêmen, Irã, Paquistão, toda essa questão pode gerar um efeito de preço de commodities, pode gerar uma inflação um pouco mais pesada no mundo. Isso faria com que os juros americanos demorassem mais para cair. Isso é péssimo para o mundo, porque ninguém mais consegue cortar juros se os Estados Unidos ficam altos, porque senão o diferencial cai e aí afeta câmbio. Então, é um problema. E o segundo ponto com China também, isso é um negócio que começou a se discutir antes da pandemia, da China se distanciando um pouco do Ocidente, aquela questão da guerra comercial na época do Trump com China. Então isso pode voltar à tona até porque tem eleição nos Estados Unidos e o Trump está aí ganhando as primárias. Né? Então, assim, é uma situação de mundo um pouco diferente, é um mundo um pouco mais rachado aí do que era no pré-pandemia, então algumas tendências como essa. Para o Brasil, a aproximação com a China, ela, assim,
já vem, né, de um tempo, já se tornou nosso principal parceiro comercial. Durante um período aí, né, com o Bolsonaro, houve uma aproximação um pouco maior com os Estados Unidos. Eu acho que é complicado você gerar problema com algum bloco específico. Eu acho que ainda, assim, questão de opinião, isso aí talvez divirja, mas eu acho que no ponto de vista do comércio internacional, melhor é ser pragmático. Negocia com quem quer negociar, esquece um pouco de ideologia na hora de fazer o processo e vida que segue, né? Eu concordo contigo e a política afeta muito, né, a economia, às vezes por decisões que não fazem tanto sentido, né? E que bom se todo mundo pensasse desse jeito, né? Fosse por essa visão mais pragmática. Mas pensando nesse cenário também agora de uma redução de juros, a gente também vê paralelo a isso um outro movimento que me chamou atenção, não sei se o Vini também concorda com isso, a gente começou a perceber o fechamento de grandes empresas, a gente vê alguns grandes varejos, grandes marcas. Eu acho que iniciou um pouco ali, que marcou muito, foi aquele movimento das Americanas, mas a gente vê também algumas demissões também gigantes, né? Mesmo o Duolingo, por exemplo, uma internacional lá, startups, né? A gente vê muitos cortes. Eu acho que esse era um bom assunto também para gente abordar agora nesse bloco. Ótimo. Sobre esse processo, falando em Brasil, né? Taxa de juros é óbvio que tem um efeito expressivo. Como você comentou, 2023 foi terrível nesse sentido. Houve muito pedido de recuperação judicial em empresas grandes, coisa que não se via, pelo menos eu não lembro de ter visto um ano tão difícil para a parte de crédito. E acho que o case de Americanas foi enfim, o estopim. Porque quando começa a subir juros, você tem um processo natural de aumento de inadimplência. Então é normal que os bancos diminui um pouco o nível de crédito. Ainda mais quando você tem uma mudança de ciclo tão brusca, né? A gente teve juros a 2 em 2020. E quem pegou crédito lá pós-fixado, quando chegou em 2023 não estava conseguindo pagar, porque ele subiu demais, né? Então, normal com o aumento na inadimplência, normal. Mas com Americanas a coisa tomou uma proporção que foi fora do normal. Porque quando você tem uma empresa com bilhões em crédito rodando em todos os bancos praticamente do país, quando ela entra em inadimplência, os bancos têm que fazer uma provisão, né? Eles têm que segurar mais recursos. Então, fecha mais ainda a torneira do crédito. E aí aquela empresa que precisaria rolar a dívida porque os juros estão altos, está difícil a situação, começa a não ter acesso ao crédito. E aí acaba tendo que demitir. Efeito cascata. Né? Efeito cascata. E setores mais sensíveis, que dependem de crédito praticamente no dia a dia, que nem varejo ou imobiliário, são os mais afetados. Então a gente percebeu isso sim em 2023, foi um ano muito difícil na parte de crédito. Como eu falei, o Brasil cresceu 3%, mas foi assimétrico, né? Teve setores que não se viu crescimento, na verdade, e até passaram por um ano dos mais difíceis, inclusive. Eu acho que era um tema legal também pra gente, é um tema legal pra gente abordar no próximo bloco, falar um pouquinho desses setores. A gente podia entrar um pouquinho, você falou de imobiliário, a gente sabe que o Brasil, por ser um país em desenvolvimento, ainda o imobiliário, construção civil, ainda puxa muito também alguma parte dos negócios, parte de empregos também. Acho que a gente podia falar um pouquinho mais por setor, indústria e tal, e entender um pouquinho também o que pode esperar até para o empreendedor, né, ficar antenado ao meu segmento é um ano para eu ter mais atenção, né? Tá meio morno na coisa, tal segmento é mais promissor e a gente conseguir desenhar, que acho que esse é o grande objetivo, né? A gente entender um pouco a economia, você empreendedor precisa estar atento a isso, precisa estar próximo dos especialistas e entender um pouco isso de uma forma prática para que você possa aplicar nos teus negócios. A gente já volta com o Pulso. De volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com Christian Peliza, ele é economista-chefe na Nipur Finance, aí o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Christian também é certificado aí pela Ambima com a certificação CGA e é doutor em economia pela URGS aí, então grande fera no assunto, quando o assunto é economia. Com a Nipur a gente sabe que o Christian vem aqui e mata todas aí. A gente estava falando sobre cenário nacional, cenário internacional e entramos um pouco nos segmentos, né? A gente falou um pouquinho do agro, alguma tendência também desse ano de 2024. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de outros setores que são importantes aí para a economia do nosso país. Podia começar de repente pelo setor imobiliário, né? A gente vê que existe essa redução da taxa de juros e alguns novos lançamentos, incorporações novas aí esperadas para 2024. A gente viu que o ano de 2023 não foi um ano de muito lançamento imobiliário por conta do juro, né? Então essa apreensão com tomada de crédito, financiamento imobiliário muito difícil.
Então a gente percebe que existe uma tendência. O que você acha, Cristian? Se confirma essa tendência agora de um aquecimento no mercado imobiliário, construção civil, o que a gente pode ou não esperar desse segmento? Bom, Malek, acredito que gradativamente a gente deve destravar o setor imobiliário, mas não deve ser ainda de uma maneira repentina, né? Quando a gente vê a questão dos juros, tem um certo delay aí, um certo atraso entre você ir cortando e a atividade voltar a reagindo, né? Aí reagindo. E, assim, o ciclo foi muito ruim para o imobiliário por dois motivos. Primeiro, juros muito baixos. Então, o crédito imobiliário, o cliente que estava financiando no banco conseguia taxas muito favoráveis, né? Conseguia uns 7, 8% pré-fixado, quando os juros eram 2, né? Quando a Selic era 2. Então, para o cliente era bom. Houve muitos lançamentos, quer dizer, foi recorde de lançamento, pegando 2019, os juros já estavam baixos antes da pandemia, 19, 20, 21. Esses lançamentos desse período estão ficando prontos agora, né? Então, você vai ter uma oferta maior de imóveis num momento em que os juros ficaram altos. Então, você tinha mais dificuldade para a pessoa conseguir crédito. E para piorar, os bancos começaram a restringir um pouco a parte do imobiliário, porque eles tinham créditos contratados a taxas muito baixas e estavam tendo que captar o recurso via LCI, por exemplo, com taxa muito alta. Então, para eles também não estava fazendo sentido. Esse spread não ficou muito bom. Não ficou legal para eles. O banco também sofreu com essa questão. Então, o crédito imobiliário caiu, muito lançamento. Assim, você tem quase que uma convergência perfeita para ter um ano mais difícil, que foi o que foi em 2023. 2024 a gente entra com um cenário ainda parecido, porque para os bancos, embora a gente tenha uma tendência de custo menor de captação daqui para frente, ainda não está 100% alinhado. Eles precisam limpar um pouco a carteira também, daqueles créditos lá atrás com taxas muito baixas. Então, assim, acredito que para quem está construindo com capital próprio, quem depende menos a incorporadora que não está alavancada, digamos, está até tranquilo, beleza, né? Você consegue ter um tempo maior para segurar o imóvel. Agora, quem tá alavancado, que vai ter que fazer venda rápida, talvez sofra um pouco mais. Óbvio, né? Isso depende muito também da região. Acho que esse também tem que destacar. Se você pega Balneário Camboriú, é diferente de Lages, que é diferente de Chapecó, que é diferente de São Paulo, né? Então depende muito da característica local. Mas de maneira geral, quando a gente olha para números, houve um desaquecimento e a tendência é ficar um pouquinho mais lento até os juros darem uma alinhada maior. Perfeito. Bacana. O Mário, que você comentou no bloco anterior, porque vou puxar um pouco sobre aquele setor que eu atuo, que é o de tecnologia. Bacana. E eu vejo uma influência bem grande da tecnologia. Por exemplo, você citou os cortes lá no Duolingo, na plataforma, aquele aplicativo para aprender idiomas. E muito disso foi por causa da inteligência artificial. A gente trouxe até o Leonan ali, que é um especialista sobre esse assunto. E eu percebo, por exemplo, vou citar aqui, né, eu sei de um grande banco, né, um desses bancões, como a gente fala, que ele está fechando as suas agências nos interiores. Está trazendo uma operação mais digital. A gente falou sobre Americanas, sobre toda essa questão também claro que os juros, né, foram um grande influenciador, mas eu vi, por exemplo, notícias de que várias grandes redes de franquias estão fechando as suas lojas dentro de shopping centers. Verdade. Então a gente percebe assim uma influência bem grande da tecnologia. Então a tecnologia de alguma forma ela está cada vez mais influenciando na economia. Eu percebo que as empresas querem essa questão de baixo custo, de automatização de processo e tudo mais. Então, como que você vê assim, essa influência da tecnologia para 2024 na questão também da economia, Cristian? Você acredita que é uma aposta que as empresas devem fazer? Como considerar esse fator aí para a influência, né, na economia de forma geral? Eu acredito que sim, acredito que essa parte tecnológica, a gente já viu várias pequenas revoluções, algumas grandes, né, quando a gente entrou nos últimos 30, 40 anos, né, desde quando se começou a informatizar, né, você tinha uma agência no interior, né, só para citar um banco, por exemplo, que tinha 50 funcionários, né, porque você tinha que fazer o extrato na mão, né, então quando entrou o computador você já teve um ganho de produtividade altíssimo. Aí você vem com a internet, agora vem com inteligência artificial, quer dizer, são vários processos que vão gerando um ganho de produtividade gigante e não tem como evitar, quer dizer, se você não aderir, em algum momento você vai ser o perdedor do jogo, né, quer dizer, é um jogo com ganhadores e perdedores, quem não conseguir se adaptar vai ficando para trás, é aquela coisa da destruição criativa, né, quer dizer, quem inova vai se mantendo e quem não inova vai ficando para trás, então acho que é um processo que deve acontecer para alguns grupos, né, quer dizer, tanto em termos de empresas quanto alguns empregos, né,
alguns tipos de mão de obra vão sair perdendo. Não tem, é inevitável, porque você vai substituir, né? Vai ter uma inteligência artificial fazendo algo que antes um ser humano tinha que fazer. Mas se você pegar a inovação técnica como um todo, né, pegando no conjunto da sociedade, embora não seja linear, ela traz ganhos, né? Porque você melhora a produtividade de todo mundo, né? E quando você melhora a produtividade, você consegue reduzir preço, você consegue melhorar o acesso para as pessoas. Então, na soma geral, é uma coisa boa e inevitável. E aí tem um ponto também, Cristiano, vamos pegar uma factualidade agora, que é a questão das criptomoedas, que está bem relacionado com com toda essa questão do mundo da tecnologia. E aí, notícias recentes, até eu como leigo no assunto não acompanhei mais, mas eu ouvi sobre o Bitcoin, que é a criptomoeda pioneira aí, né, a mais conhecida, se tornar um ETF ou uma ETF, enfim, você pode explicar melhor para a gente sobre isso, lá nos Estados Unidos, e isso talvez seja aí, né, o que isso quer dizer, né, com tornar o Bitcoin um ETF? Bom, o ETF, né, antes de mais nada, ele é um conceito, ele é um fundo negociado em bolsa, né, um fundo de investimento. Você compra como se comprasse uma cota, mas negociado em bolsa quase como uma ação. E esse ETF ele vai seguir o valor da carteira dele, né? Vai ser Bitcoin, ele vai seguir o valor do Bitcoin, você vai poder acessar por esse mercado. O que isso quer dizer? Isso mostra, por Estados Unidos ser o maior mercado do mundo, enfim, você ter um ETF vinculado ao Bitcoin, mostra a maturidade do ativo e mostra que ele passou por mais uma etapa, mais uma prova, né? Digamos assim. No começo, muita gente achava que o Bitcoin, ele depende de uma de certa forma, de que algumas coisas... Ele depende de um conceito, né? Ele depende disso para que tenha valor, né? Ele não tem nenhum valor intrínseco em outro ativo, então ele depende que as pessoas acreditem que ele tem valor. E o fato de que a SEC, né, o órgão regulador nos Estados Unidos, acredita que é um ativo válido, que vale a pena ter liberar para que haja um ETF, isso prova que tem futuro, como uma reserva de valor, como algum mecanismo de troca dentro do ambiente digital. Então, do ponto de vista, na prática, é uma etapa a mais que o Bitcoin superou para se provar, né? Se provar como um ativo financeiro de longo prazo, não uma experiência apenas, né? E sim como algo concreto. Ou seja, dá para considerar ter Bitcoin ou outras criptomoedas na carteira de investimentos também. Sim, com certeza. É um ativo que é um ativo com uma volatilidade grande, né? Quer dizer, a flutuação de preços é alta, um risco o termos de risco ele tem essa característica. Então, depende do perfil do investidor e depende do percentual adequado, né? Quer dizer, você vai lá, um investidor moderado, um investidor padrão, até 5% da carteira de investimentos, para um cara mais agressivo talvez um pouco mais, mas dependendo do perfil, mas é um ativo interessante, é um ativo que ele não tem uma correlação padrão com os demais, então ele funciona bem dentro da carteira de investimentos e para longo prazo, como o Malek falou antes, né, o investimento não é corrida de 100 metros, é maratona, né? Então é um ativo que tem essa característica bem interessante nessa linha. E vem tornar ainda mais complexo o mundo dos investimentos, né? Verdade. Eu fico pensando assim, a pessoa realmente que não tem um conhecimento ou uma boa assessoria, fica perdido nesse mundo, né? Porque você tem os ativos ali, você falou, ó, no programa hoje já foi falado em LCI, foi falado em CDB, foi falado em criptomoeda, mas vamos lá, tem fundos, né? Você falou ETF, fundos imobiliários, fundos de investimento, ações, tesouro direto, ações, e daí daqui a pouco você tá ouvindo tudo isso e diz assim, eu não faço ideia o que é. Então tá aí, você tem que procurar o especialista, a gente tem os parceiros da Nipur, que, né, gentilmente hoje estão aqui para compartilhar esse conteúdo conosco, para que a gente fique ainda mais ligado aí no mundo dos investimentos e também a gente não se perca nesse mar de notícias, porque, como a gente falou bem lá no início do programa, tem notícia política, que tem um objetivo político, e tem notícia técnica, econômica, né, Cristiano? O Malek, até comentando, como você falou, né, existem muitos ativos diferentes, é um zoológico, né, verdade, praticamente, e tem algum bicho estranho perdido ali também no meio. Mas eu até comento da criptomoeda e da importância de você ter assim, investir pelos canais corretos, né? É que a criptomoeda, por ser uma novidade, ela foi usada por muita gente da maneira errada, né? Exato. Foi assim, muita gente mentindo que estava investido em criptomoeda para fazer pirâmide financeira e, obviamente, prejudicar o investidor. Então, por isso que é importante, quando você vai fazer um investimento, utilizar os canais corretos. Observar se a empresa é regulada, se está sendo acompanhada pelos órgãos, CVM, Banco Central, Anbima.
enfim, nunca acreditar quando alguém prometer rentabilidade altíssima, fora da curva, sem ter variabilidade, sem ter risco, porque isso não existe. Então, acho que esse talvez seja o principal aviso. E também está atento, Christian, porque falando especificamente de criptomoeda, não sei se isso acontece com outros tipos de investimento, mas existe uma diferença entre você comprar criptomoeda e você indexar o seu investimento em uma criptomoeda. Sim, sim. Que eu vejo muitos bancos digitais aí que estão... invista em Bitcoin, Ethereum e outras moedas aí, só que na verdade você está anexando um valor, né? Está ficando indexado na criptomoeda, mas você não está comprando a criptomoeda de fato, né? Exatamente, é como esse processo do ETF. No ETF você está comprando uma cota do fundo, você não está comprando direto a criptomoeda. A criptomoeda está sendo comprada pela empresa lá, pela gestora do fundo, o BlackRock, por exemplo, nos Estados Unidos, ou Hashdex, que é uma empresa que também trabalha muito com isso. Então, a grande vantagem, né, nesse quesito talvez o investimento direto tenha algumas, mas nessa é que a BlackRock, a Hashdex, etc., são regulados, tanto pela SEC, quanto pela CVM, quanto por todo mundo. Então, são empresas que estão com a lupa do órgão regulador em cima. Então, né, não tem risco dele estar te passando a perna, né? O risco mínimo, né, praticamente zero. E aí eles têm os Christian deles lá, que vão avaliar se é hora de vender ou não, e eles também conseguem ter um entendimento melhor, né? Coisas que às vezes o investidor solitário ali não tem a leitura exata do mercado, da economia e das coisas, né? Então, eu tenho até um investimento, um ativo que eu acho que vale a pena citar, que acho que é Hash 11, que é um ativo aí que a XP, né, eu acho que ofereceu, e ela está vinculado com ativos digitais aí. Eu acho que existem não é uma recomendação, não é uma sugestão, mas a título de pesquisa eu acho que vale assim, conhecer os ativos e ETFs que estão disponíveis também lá nos Estados Unidos. Acho que vale a pena a gente conhecer isso. Mas voltando ali naquela linha de pensamento, a gente falava justamente dessa questão. Muita gente é levada às vezes, né, para um investimento equivocado ali, né, o pessoal das pirâmides financeiras, por falta de conhecimento, por falta de uma assessoria, e também levado pelas notícias, porque, né, tem notícia política, tem notícia tendenciosa, né, eu vi muita gente nesse movimento de pandemia e de movimento também de eleições no Brasil, fazer investimentos absurdos, assim, né, tipo, torrar dinheiro mesmo, dizendo, não, o governo federal vai confiscar o meu dinheiro, não sei o que, eu vou comprar não sei o que. Né? E às vezes nisso se colocando. Ou sacaram toda a grana, deixaram embaixo do colchão lá também. Aconteceu bastante. Aconteceu. Então acho que tem uma questão aí que a gente tem que estar atento, né? O que é notícia técnica, parte econômica realmente. E eu, aproveitando, né, essa tendência, hoje está falando muito no Brasil aí, aumento de impostos. Aí o ministro da Economia agora taxaram lá compras, né, na Shein, não sei o que. Enfim, tem todo um movimento também onde envolve muita notícia tendenciosa e muita coisa. Queria que você falasse um pouquinho desse cenário federal, de aumento de impostos, qual é a tendência desse governo, o que a gente pode esperar nesse sentido, e falar um pouquinho também, né, se a gente conseguir encaixar e fazer o link com o bloco econômico aqui, América do Sul, falar um pouquinho dos nossos vizinhos. Agora tem um movimento novo também na Argentina aí, né, com um novo presidente que também pode puxar algumas tendências para um lado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ótimo, Malek. Acho que muito bem colocado essa questão da distinção entre política e economia, né? Tem relação? Tem, né? Mas não que acho que o mercado às vezes reage de maneira extremista a alguns fatos, né? Então, falando um pouco sobre o lado fiscal do Brasil, é o nosso calcanhar de Aquiles há um tempo, né? Quer dizer, a gente passou a ter déficit primário, que é gastar mais do que arrecada com impostos desde lá 2013 e 2014. Com a pandemia deu uma aumentada, viu? Uma perspectiva até um pouco mais negativa, só que a inflação acelerou muito, e isso ajudou ao Brasil a ter o primeiro superávit primário em 10 anos, em 2022. Então, a gente entrou, parecia que ia ser um desastre, e não foi, assim, passou até bem, melhorou muito os números do lado fiscal brasileiro. A gente teve reformas, né, que foram sendo feitas, né, desde a reforma previdenciária, enfim, algum monte de pequenas coisas que culminaram num quadro fiscal melhor. Quando mudou o governo, né, quer dizer, a gente entrou no governo novo, governo Lula, havia uma preocupação de que a parte fiscal fosse completamente abandonada, quer dizer, a gente voltasse a ter um probleminha com excesso de gasto, enfim, com queda da arrecadação. Já se tinha uma ideia que, independente do governo, esse ano de 2023 a gente teria déficit primário de novo, porque a inflação caiu, né? A inflação vai recuando, caiu de novo para dentro do nosso limite da meta, então um fato positivo também, né, ao longo de 2023. Efetivamente, a gente vai ter um déficit aí na casa de
1,3%, está na casa de 1,3% até novembro, né? Com o dado consolidado, 1,5%, 1,7% do PIB. Assim, volta a um número parecido com o que estava em 2019, não tão fora da curva. E aí entrou a questão de 2024, dentro do desenho do novo arcabouço fiscal, que é a nova regra que substituiu o teto de gastos, havia uma intenção de a gente ter um déficit zero, quer dizer, zerar o déficit para o ano que vem. Assim, eu acho que nem precisa zerar para ser bom, sabe? Só reduzindo em relação a esse ano. Se a gente olhar as perspectivas aí, você olha a projeção na casa de menos 0,8% a menos 0,6% do PIB, não é nada dramático, não é um grande problema. Mas a briga que o Haddad comprou foi que ele gostaria de zerar o déficit. Para isso, ele atacou muito pelo lado da arrecadação tributária em algumas fontes aí, né? Você viu tributação de fundos exclusivos, assim, agora na desoneração da folha. Desoneração da folha. Daí, no consumo, talvez, né? Com essas compras internacionais. Compras internacionais. E a questão que eu percebi, né? Também esse movimento recente agora do imposto de renda também, né? Até os 2 salários ali, que acaba pegando uma parcela grande da população. Perfeito. Então, teve um esforço mesmo para fazer um aumento da arrecadação para o ano que vem e vai se efetivar. Vai ter um aumento arrecadatório. Isso dá uma seguradinha no déficit, desde que o gasto acompanhe. Se for cumprida a regra do novo arcabouço, ano que vem cai um pouco o déficit. Assim, nossa dívida em relação ao PIB, ela vai aumentar um pouquinho agora esse ano, aumenta mais um pouco no ano que vem, mas não é uma trajetória explosiva, então não é o fim do mundo. Acho que esse talvez seja o principal recado. Não tem, assim, nosso parte fiscal não é confortável, já faz um bom tempo, mas existe esse esforço. Talvez o grande porém seja a forma como a gente está alcançando essa redução de déficit. Né? Se a gente olhar, tem um trabalho de um ex-professor de Harvard, que já morreu, a Lesina, era um baita economista até. Ele deve ter morrido por causa desse trabalho, ele infartou. Porque Tanto se incomodaram. Porque ele estudou o lado fiscal, né? E é uma parte difícil mesmo. Então, ele chegou à conclusão no trabalho dele que quando você faz redução de déficit via aumento de impostos, você tem um resultado pior para a economia do que via corte de gastos. Perfeito. Então, mais adequado talvez seria cortar gasto público. Mas é um perfil diferente de governo, um perfil que tem essa característica de usar mais o Estado como motor da economia, enfim, e optaram por fazer o ajuste muito mais pelo lado tributário do que pelo gasto. Agora a gente vai ter 2024 para acompanhar a efetividade disso. Como eu disse, se houver piora nos números, isso pode ser um desafio a mais para o Brasil, porque a condição da gente ter um corte de juros, ter uma estabilidade de juros e a inflação ficar também suave, tem a ver com um lado fiscal, com o nosso governo, com um bom alinhamento, quer dizer, com a parte fiscal relativamente bem. Então, 2023, muito a gente já sabia do que ia acontecer. Entrou o arcabouço, que é positivo, proposta de reforma tributária, que apesar das exceções, é positivo, porque melhora pelo menos a eficiência do nosso lado tributário. Vamos ver 2024. É um ano para a gente monitorar o lado fiscal também. E aí depende muito também, né, de algumas pressões, né, lobbies. Então é complexo, né, ver o resultado disso tudo. Mas é bom te ouvir, Christian. É bom te ouvir justamente por conta desse tipo de notícia política que às vezes a gente diz assim, não, o rombo nas contas é um negócio absurdo. E a pessoa lê a notícia política às vezes e não entende quantos por cento isso representa do PIB, qual é o impacto real disso, qual é o motivo real de estar fazendo esse tipo de ajuste, né? Então, claro que desagrada, né? Eu acho que é um ponto, né? O empresário não gosta de pagar imposto em excesso, ainda mais quando vê a ineficiência do investimento público, dinheiro público desperdiçado, obras públicas paradas, a ineficiência do Estado, né? E muitas vezes ingerir esse dinheiro a gente acaba percebendo que o privado é muito mais... isso é conhecido já, né? O privado é muito mais inteligente no uso do recurso, né? Mas, enfim, acho que não vale a pena entrar nessa discussão, mas pontuar, né, essas questões e a gente dar uma olhada no nosso vizinho, porque daí a gente está, talvez, né, visualizando agora que os nossos irmãos ali, né, na Argentina, com a eleição do novo presidente, a gente vê um cenário já que inverte algumas lógicas do que a gente está vendo na política, né, fiscal, econômica aqui no Brasil. O que a gente pode esperar do impacto da Argentina e até no sentido de que eu vejo é importante que os nossos vizinhos estejam bem economicamente e a gente viu uma Argentina que teve na verdade não só a Argentina, mas vários países da América do Sul tiveram um declínio nas suas economias aí, derreteram um pouco aí o seu crescimento. Como que você visualiza aí a Argentina e talvez os nossos vizinhos aí também?
É uma postura diferente, né? Essa mudança do governo com o Javier Milei traz uma mudança radical na postura em frente ao lado econômico. A Argentina, mas é um desafio pesado para qualquer um que assumisse, né? A gente está falando de um país que fechou com acima de 200% de inflação no ano, né? Que estava com mais de 10 taxas de câmbio diferentes rolando, porque cada produto tinha uma taxa de câmbio diferente, quer dizer, estava o sistema totalmente bagunçado. Eu acho que, como eu falei, é um desafio. A primeira pegada que o Milei teve foi de soltar um pouco os preços administrados. Então, em dezembro teve uma inflação altíssima, 25%. Você soltou a rédea dos preços que estava segurando, mas só que... real, né? Isso é real. Exatamente. Você solta câmbio, solta um monte de coisa. Agora você começa a ter um reflexo verdadeiro, né? Quando você congela preço, o que vai acontecer? Você vai gerar desabastecimento de alguma forma ou um excesso de oferta. Então, agora sim você está usando o preço do jeito certo, que é para equilibrar oferta e demanda. Então, o primeiro impacto foi ruim. Para segurar a inflação na forma como surgiu e como estava, se a gente pegar a experiência brasileira e mesmo vários países latino-americanos durante os anos 80 e 90, dificilmente vai passar sem ter uma recessão, sem ter no começo um sofrimento aí para a economia argentina. Você vai ter que ter corte do lado fiscal, vai ter que ancorar a parte fiscal, vai ter que ter juros muito altos, até para atrair câmbio estrangeiro, que é uma dificuldade lá. Então, devem ser momentos difíceis no começo para fazer o ajuste. Só que, assim, é melhor sofrer. Tem uma frase que às vezes é usada, que é melhor um final horrível do que um horror sem fim, né? Então, é melhor que sofra logo de uma vez do que fique empurrando a situação até um momento insustentável, né? Então, acredito que vale a pena o tratamento de choque. Foi o que a gente fez com o real. Basicamente, o Brasil passou por isso também nos anos 90. Eu ia te perguntar se foi mais ou menos essa sensação. Porque muitas pessoas que não entendem de economia têm a visão de que aquele foi um período terrível do Brasil, quando estava super inflação, com aquele negócio de botar o dinheiro num dia, acordar no outro, era ótimo, eu ganhei muito dinheiro, e depois vieram, acabaram com tudo. E na verdade... eu acho que é um pouco isso que você está falando, né? Foi um sofrimento para colocar as coisas em dia, né? Foi um ajuste, né? Porque a inflação ela gera muita distorção na economia. Você pega um exemplo simples, distorção sobre renda, né? A pessoa que ganha o salário uma vez por mês, ela está sendo... se você recebe no primeiro dia, no dia 10, até o próximo dia 10 derreteu o teu dinheiro, né? Em compensação, quem pode reajustar preço todo dia, ganha em função de quem tem prazos fechados para recebimento de dinheiro. Então já é uma distorção gigante. Então é péssimo no sistema econômico. Com o tempo acaba atrapalhando investimento, acaba atrapalhando tudo. E a economia para de crescer em algum momento também com a inflação muito alta. Durante um tempo até pode gerar um ganho, mas quando passa do limite. No Brasil, como eu digo, assim, para a Argentina não é caso perdido. O Brasil saiu de uma inflação de 2.000%. Com o plano real as coisas voltaram muito ao normal. Então não é um caso perdido, mas fácil não é. Acho que essa é talvez a lição. Né? Vai ter que passar por um sofrimento antes de chegar à estabilidade. Um desafio enorme. Vini, tem mais alguma questão que você queira abordar? Tem várias perguntas, mas como sempre, o nosso tempo aqui é curto, né, Mike? A gente não consegue aqui explorar tudo que a gente tem, mas acho que fica um gosto já para a próxima participação do Christian. Já na terceira já pode pedir musiquinha, como a gente vai. E, pô, foi um baita programa, Christian. Acho que fica aqui um espaço, né, também para primeiro agradecer, né, você, toda a equipe Nipur, o Guto, o Calef, enfim, toda a equipe lá Priscila, de marketing enfim. também, a Pri, a Aline. Enfim, é uma galera mesmo que faz acontecer ali na Nipur. E a gente percebe, né, pô, nesse programa que a gente não ficou, estão aqui porque são os patrocinadores do Pulso. Não, cara, você que assistiu, olha o conteúdo que o pessoal tem, olha o conhecimento que está por trás, né, da tua carteira de investimentos e por trás das decisões que você pode fazer para tua vida, para o teu patrimônio, para tua família. Então, e deixa eu fazer um adendo também, né, Vini? Por favor. O Christian disse que ia pegar leve. Se ele entrar na parte técnica econômica, esse programa vai virar uma palestra, uma aula, e você vai ficar louco aí, né? Então é bem complexo o assunto. Acho que você consegue trazer, Christian, essa leveza e tornar o conteúdo muito acessível. Acho que essa é uma característica tua e também da Nipur como um todo. Que eu acho que é o que o Calef falou, que é aquela coisa de você tornar acessível o mundo dos investimentos, né? Democratizar mesmo e trazer essa visão de educação financeira, de economia, de acesso ao investimento de uma maneira honesta, de uma maneira verdadeira e que a gente fica à vontade para conversar. Então, reforçando o que o Vini falou, né? O agradecimento e o espaço para você. Não, eu agradeço ao Pulso, agradeço o Malek Vini, a Rádio RC7, assim, pelo espaço, né, pela oportunidade de poder conversar sobre isso. Eu acho que é importante, sim, a gente
passa a nossa vida aí, né? Grande parte do nosso tempo a gente dedica a gerar recursos, trabalhar. Uma parte a gente guarda para o nosso futuro e muitas vezes a gente conhece pouco sobre essa parte que a gente guarda, que são os nossos investimentos. Então, eu acho que poder contribuir com os investidores, né, trazer um pouco mais de conhecimento, trazer um pouco mais de segurança, acho que é um trabalho muito bom que a gente faz, a gente fica muito feliz de poder fazer isso e seguimos sempre à disposição aí quando vocês quiserem, quando precisarem da gente aí, da equipe da Nipur. Bem legal ouvir isso. Sem dúvida a gente vai conversar mais vezes aí com vocês, com a equipe. Fica o nosso agradecimento então a toda a equipe, né, de vocês, Christian, toda a Nipur E aí. convidar, né, Mike? Convidar o pessoal a entrar lá no Instagram, Verdade, Nipur Finance, verdade. Nipur com 2 P's, né? Nipur Finance, ou também aqui em Lages, né? A Nipur fez um investimento grande ali no escritório legal. Casa do Investidor A Casa do Lagiano. Investidor Lagiano, então vai lá, conversa com a equipe lá, o pessoal tá sempre lá com um cafezinho para bater um papo. Não sei de investimento, não tenho assim grandes quantias para investir, vai lá, conversa com o pessoal que o melhor momento para investir foi ontem e o segundo melhor é hoje, né? Então, começa, vai lá, se inteira, porque você só tem a ganhar com isso. Acho que um outro comentário, Vini, para finalizar, é que também, além das oportunidades de investir, eu acho que vale a pena a gente pensar também. É um mercado muito promissor. É um mercado que cresce muito, tem muito espaço, né, para desenvolvimento. Na Então, verdade. para quem também gosta disso e quer estar conectado com isso, é uma oportunidade de trabalho também, é uma oportunidade de você ingressar. Você quer também fazer parte, às vezes, da equipe da Nipur, quer também entrar nesse meio lá. Imagine o privilégio da pessoa que está na Nipur trabalhando, aí vai ter uma reunião com o Christian Ô, lá pra louco. aprender sobre economia e investimentos. Cara, tá louco, até eu dá vontade de... Eu falei pro Guto uma vez, olha, se eu não trabalhasse na arquitetura e não gostasse tanto do que eu ia fazer, eu ia lá conversar com você. Não, Queria realmente. aprender mais sobre o assunto, trabalhar Bacana. com o segmento. Não, é um mundo fascinante. Realmente assim, exige bastante, né? Mas no fim do dia a gente acaba sempre satisfeito, né? É um Que é uma mundo. visão que você tem, né? Você consegue... qualquer notícia que você ouve, qualquer coisa que você lê e tal, tudo tá conectado, faz sentido. Conecta tudo com a vida das pessoas, né? Muito Com bom. esforço, com o trabalho, com, tipo assim, faz todo sentido, né? Eu acho que tá na essência do ser humano, né? Atividade econômica e como que a gente trabalha essas relações, entende tudo que está acontecendo, então fica por dentro aí, fica com a gente, fica no pulso. A gente agradece você que está conosco aí também e agradece aos apoiadores do programa Orion Parque Tecnológico, Clube de Negociadores, segue o Pulso aí nas redes sociais e claro, fica com a gente aí que tem mais episódios do Pulso Empreendedor. Valeu! Valeu, galera.